Olá, tudo bom? Meu nome é Robson Dantas, eu sou corretor credenciado aqui da cidade de Ilhéus, interior do sul da Bahia, né? A Princesinha do Sul, a Gabriela, né? De Cravo e Canela, nossa saudoso Jorge Amado. Estou aqui hoje, né? No escritório de corretores associados, que fica localizado em frente ao Psyu Restaurante, na zona sul de Ilhéus, né? E vim fazer mais um vídeo, né? Com vocês aqui, falando sobre a importância de um corretor de imóveis credenciado, um corretor especialista, né? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre precificação de imóveis, né? No que se diz respeito à segmentação do mercado. E hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco a respeito de locação, né? Uma linha que vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito, principalmente nessas épocas de pandemia, onde as pessoas procuraram migrar para imóveis maiores, né? Que tenham mais espaço, ou até mesmo por estar mais tempo em casa, né? Para ter essa questão de liberdade, tá certo? Então, falar um pouco aqui sobre a respeito de prazo de locação, né? Você sabia que existem prazos determinados por lei a locação, que garantem aí tanto o inquilino como o locador? Assim, a gente sabe que os contratos firmados, né, em locação são contratos de gaveta, né? Que é um pacto de acordo entre as partes, não é isso? E o corretor ele tem a obrigatoriedade ali de estar intermediando, né, e entrando num consenso com ambas as partes. Só que é o seguinte, no que se refere a prazo, tem que ter muito cuidado em relação a isso, tanto o inquilino como o locador, né? Tanto o locatário como o locador. Por quê? O contrato é um acordo entre as partes, né? Você pode estar fazendo prazo, existem vários prazos que você pode estar acordando ali de forma comum entre as partes. Só que existe uma lei, graças a Deus, existe essa lei, né, de inquilinato que protege ambas as partes, que diz o seguinte, que nessa lei lá existe um prazo determinado, um prazo mínimo determinado para as locações, tanto na linha residencial como na linha comercial. E de importância estar atento a esses prazos mínimos determinados. Por quê? Porque quando vence um prazo desse, que está em lei determinado, né, que tem lá o prazo mínimo de duração, esse contrato ele se renova automaticamente. Então, se esse prazo ele não estiver dentro daquele prazo mínimo estabelecido por lei, esse contrato ele pode virar um contrato vitalício, um contrato, ele vai prescrever esse contrato, ele vai continuar esse contrato de forma indefinida, né? Sendo que só o inquilino pode fazer o distrato dele quando ele bem quiser, né? Desde que ele honre com as datas, honre com os compromissos, honre com as cláusulas contratuais, ele só vai sair se ele quiser. Então, se o proprietário ele precisar realmente desse imóvel, né, ele não vai poder fazer esse distrato, mesmo o imóvel tendo vencido a prazo determinado daquele contrato ali, porque ele automaticamente vai ficar um contrato sem prazo, com prazo indeterminado. Que não acontece quando você utiliza o prazo mínimo estabelecido na lei, que é o de 30 meses. Quando o contrato desse ele vence para de 30 meses, ele também se prorroga, mas com ressalva. Após esse vencimento desse prazo de 30 meses, o contrato venceu e se prorrogou automaticamente, você não precisa fazer um novo contrato, você só vai estar precisando fazer o reajuste do aluguel, né, anual, que geralmente isso aí é uma das cláusulas contratuais. Mas você não precisa fazer um novo contrato, ele se prorroga. Só que é o seguinte, esse contrato ele se prorroga, mas a qualquer momento, depois da data do vencimento estabelecido em contrato de 30 meses mínimo, você pode estar solicitando esse imóvel de volta. Você pode estar pedindo esse imóvel de volta, independente se o inquilino ele cumpre com todas as cláusulas contratuais. Você, a partir de hoje, um prazo de X, tem estabelecido um prazo de 30 a 60 dias, eu vou precisar do meu imóvel de volta. Porque, sei lá, eu quero derrubar, quero construir, quero criar passarinho dentro, não sei. Qualquer que seja o motivo, você pode estar solicitando esse imóvel de volta, tá certo? Depois desse prazo mínimo estabelecido, que é o prazo de 30 meses. Tá certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Porque fora isso,
Se esse contrato tiver um prazo mínimo, um contrato de 12 meses, por exemplo, que o pessoal utiliza muito, esse contrato vence, ele se prorroga por tempo determinado e você não vai conseguir adquirir, a não ser que você entre na justiça e alegue outros motivos, né? Digamos que se você não tiver um outro imóvel próprio para você morar, mora de aluguel, aluga seu imóvel e por um motivo ou outro você precisa voltar para o seu imóvel, aí você pode sim requerer em justiça, porque a lei também protege em relação a isso. Mas é uma dor de cabeça. Então, por isso é muito importante. Existe o contrato, ele pode ser tanto de temporada como um contrato anual. Robson, o que é o contrato anual? O contrato anual, já diz o nome do contrato, ele é vigente no prazo de 12 meses, não é isso? Só que eu faço um contrato anual, mas eu não faço um contrato somente de 12 meses vigentes. Pode ser feito? Pode. Como eu já falei, é um contrato em acordo em ambas as partes e assinam ali. Mas é o seguinte, se existe um prazo mínimo determinado por lei, eu tenho que usar esse prazo mínimo determinado de 30 meses. Posso colocar uma ressalva, mas eu não vou morar 30 meses, só vou ficar um ano. Desculpa que a gente acontece aí. Se eu não gostar do lugar, eu vou ter a obrigatoriedade de ficar 3 anos num lugar, quase 3 anos, 2 anos e 6 meses no lugar sem eu gostar, senão eu vou pagar multa. Gente, a multa é sempre proporcional. A multa é proporcional aos meses restantes. Ela nunca é integral, não. Então, muito atento a isso também. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas a multa é proporcional. Então, resultado. Só que é o seguinte. Eu posso colocar uma cláusula, uma ressalva no contrato, informando que o prazo é de 30 meses, só que eu abdico da multa se ele ficar no mínimo um ano, se o cliente ficar no mínimo um ano. Então, com a ressalva de que no 12º mês de vigência, que esse inquilino esteja morando no imóvel, ele pode promover o distrato, né, sem o ônus da multa, entendeu? Então, ele pode estar fazendo isso sem ter que pagar multa. Ele só precisa morar um ano. Então, você pode colocar essa ressalva. É uma coisa que eu uso muito nos meus contratos. Essa ressalva aí, que se o inquilino ele sai no prazo aí depois de 12 meses de vigência, ele não precisa pagar multa. Claro, isso como um acordo sempre com o proprietário. Quem aluga o imóvel é o proprietário, né? Quem aluga o imóvel é o proprietário, o inquilino que aluga na mão do proprietário. Você, o corretor, ele só faz a intermediação. E a obrigatoriedade do corretor entender do que ele está fazendo ali para que ele possa orientar ambas as partes, para amanhã no futuro não terem surpresas, correto? Então, o corretor ele é um intermediador, né? Ele não aluga ou não vende nada, ele só faz um intermédio, ele só aproxima as partes e ajuda na negociação. Quem vende ou quem aluga é o proprietário, certo? Então, isso aí. Contrato de temporada. Existe o contrato de temporada também. O que é o contrato de temporada? É todo contrato que estabelecido num prazo menor que 12 meses. A partir de 12 meses é um contrato anual. Abaixo de 12 meses é um contrato de temporada. Sendo que existe o prazo mínimo estabelecido para um contrato de temporada também, que é de 90 dias, ou seja, de 3 meses. Então esse contrato ele vai de um dia a 90 dias. É um contrato de temporada. Mas eu quero ficar 6 meses. Mas eu quero ficar 3 meses no imóvel. É um contrato de temporada. O corretor ele só vai ter que fazer e vai estar renovando. Vai fazer um contrato. Primeiro ele faz um contrato de 3 meses na vigência, mais um contrato de 3 meses. Na vigência, mais um contrato de 3 meses. Entendeu? Então, é o contrato de temporada. Não pode passar de 90 dias. Porque senão prorroga também esse contrato. Ele acaba virando um contrato anual. E vai ter o mesmo problema aí do contrato anual, que é o prazo indeterminado, tá certo? Então é um contrato mais prático, com menos cláusulas, com menos burocracia, mas não deixa de ser um contrato. Essa questão de você fazer locação, gente, sem firmar o contrato, sem um documento, é muito perigoso. Não faça, tá certo? Então é isso aí. Existe contrato de temporada, que é um contrato estabelecido prazo mínimo de 90 dias, 90 dias, 3 meses, e o contrato anual, que é um contrato mínimo estabelecido de 12 meses. Sendo que existe uma lei do inquilinato que estabelece prazo mínimo para contrato de temporada, que é os 90 dias, e um contrato máximo de temporada, que é 90 dias, e mínimo anual, que é de 30 meses, que dá 2 anos e 6, certo? Sendo que você pode colocar uma ressalva nesse contrato anual,
que o inquilino que esteja locando pode sair sem pagar multa, ele vivenciando um imóvel aí pelo menos por 12 meses. Tá certo? Então essa é a importância, por isso existe essa dúvida de prazo, o que não vale, o que deixa de valer. Aí eu falo, Robson, mas o que é estabelecido em contrato não vale? O que é estabelecido em contrato, esse contrato de gaveta que a gente faz, que a gente chama, não vale, vale sim. É um contrato reconhecido e registrado. Só que se existe uma lei determinando, então tem que ter muito atento a isso, tudo que a lei rege, determina, é lei. Se você faz um contrato fora desse alinhamento, você pode ser surpreendido, entendeu? Amanhã ou depois você pode estar sendo surpreendido, né? Por um lado ou pelo outro. Então, tem que estar bem dentro desse contexto, tá certo? Porque e a lei, ela sempre prevalece, a ideia é essa, que sempre prevalece o lado mais fraco. E que é um lado mais fraco na alocação do imóvel, por exemplo? É o inquilino, não é isso? O inquilino é a parte mais fraca, a parte que está alugando. Quem tem a parte mais forte, digamos que seja a empresa, é o dono do bem, né? Tem a empresa. Então esse inquilino, ele vacina um contrato de 12 meses e amanhã ou depois o proprietário ele precisa desse imóvel. Esse inquilino, por um motivo ou outro, não quer sair, ele entendeu que ali está muito bem. E esse proprietário ele alugou esse imóvel. Na época ele alugou, o preço está defasado, a região deu um boom comercial muito grande, ele precisa reajustar esse valor do imóvel de uma forma que esse inquilino que está lá não pode pagar, ele precisa do imóvel, esse inquilino não sai, não quer sair. Um exemplo, não quer sair. Ah, não, eu fiz o contrato, mas você fez o contrato anual, mas meu contrato venceu, o contrato se prorroga. Né? Aí ele vai buscar lá, vai ler um pouquinho lá, estudar e vai ver, o contrato se prorroga, eu não vou sair, eu não quero sair. E esse inquilino, esse proprietário também não pode aumentar de forma drástica o valor do aluguel. Né? Ele precisaria do novo contrato, esse inquilino ele não quer fazer o novo contrato, porque o contrato se prorroga. E aí é o problema. Então, são coisas que acontecem, a gente pensa que não acontece. Por mesmo que esteja lá em contrato, se existe uma lei determinando isso, ele pode usar. Ou pode usar também do argumento que não conhecia a lei, que não conhece, assinou sem conhecer, assinou porque é leigo, não sabia na época, foi ludibriado, e aí assinou porque precisava, assinou no fogo no momento porque precisava, mas agora ele sabe que foi penalizado. E ele quer exigir o direito, né, de acordo com a lei. Então, quando fizer um contrato de locação, tem que fazer um contrato de locação dentro da lei do inquilinato, certo? Se existe uma lei, você tem que seguir essa lei. Essa é a dica, por isso a importância de um corretor que tenha experiência, que estude, que busque, um corretor que seja credenciado e entenda do que você está fazendo, tá certo? É isso aí. Isso aí é mais um vídeo aí que eu vou estar fazendo aí para vocês. Vou procurar estar gravando pelo menos uma semana um vídeo falando sobre um assunto, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre essa seriedade, né? No que se diz respeito aí e a responsabilidade também que tem um corretor de imóveis na negociação. Tá certo? Meu nome é Robson Dantas, sou corretor credenciado da cidade de Ilhéus, cresce 24.326, meu telefone é 73-9129-6046, tá certo? Precisando, estamos à disposição. E a pergunta de 1 milhão, que não pode faltar. Você conhece alguém que queira vender, comprar ou alugar um determinado imóvel nessa região? Fale conosco. Um abraço. Venha.